Opa, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo João e eu não sei nem se eu vou postar isso, mas eu tava jogando o Marvel Spider-Man, né, o bom, né, o do PS4, e fiquei muito chateado com o que aconteceu de PlayStation 5, no segundo filme, no segundo jogo, no caso, né? E fiquei pensando, pô, como é que seria um terceiro jogo à altura do Homem-Aranha? E eu andei pensando aqui, né? Bolei meio que um roteirozinho e eu queria ler aqui pra vocês, né? Pra ver se vocês acham que combina, né? Se vocês acham boa a ideia. Assim, eu achei cinema. Tem algumas convenções, tudo bem, né? Algumas coisas que, primeiro, pra mim, o Miles e a Cindy Moon não vão estar na cidade. Vai ter se passado um time skip de um jogo pro outro, né? Não sei quanto tempo passou e nem sei por qual motivo o Miles e a Cindy vão estar fora da cidade. Talvez, sei lá, eles estavam. Sei lá, pô. Aconteceu alguma coisa, eles foram pra fora da cidade, estão em outro lugar, na cidade. Em outra cidade, vivendo como Homem-Aranha e. Enfim, estão em outra cidade. Beleza. Nessa nossa história aqui vai ter três vilões, né? Assim, de começo, né? O Camaleão, já que o Kraven passou a peixeira e todo mundo no segundo jogo, né? Eu vou ter o Camaleão, o Otto e o Norman, né? Como doente. Mas enfim, vamos lá. A história começa da seguinte forma: o Homem-Aranha tá lá, o Peter Parker está lá, com o traje avançado, né? Todo. Aquele traje que a gente viu no final do segundo jogo, que tem as teias orgânicas, que tem as teias no sovaco, aqueles braços mecânicos. Ele está interceptando um roubo de alta tecnologia no Oscorp. Ele está lá se movendo com perfeição, usando os braços mecânicos para ganhar dos criminosos e ele se sente o dono da cidade. Ele tá no ódio assim, físico dele, tá bem. Eu esqueci de falar, mas o Peter vai estar de barba nesse jogo, tá? Um visual parecido com o que ele tá no novo Ultimate. Ele vai estar de barba assim, aparentemente mais velho. E a Mary Jane também vai estar com um visual bem parecido assim com o do Ultimate. Aí então nisso, ele derrota o que ele acha ser o chefe do bando, mas ao tirar a máscara do criminoso, ele vê o próprio rosto dele. O próprio rosto dele, do Peter. Ele sorri assim, né? O falso Peter sorri e se dissolve em uma névoa tecnológica. Estilo camaleão. Aí o camaleão vai e diz assim. Aí o camaleão vai e diz que quer caçar o Peter. Beleza. O camaleão começa a cometer muitos crimes brutais usando a aparência do Homem-Aranha. Aí a mídia e a polícia, sob pressão do Norman Osborn, começam a caçar o Peter real. A tecnologia do tráfico começa a dar falhas de interface, glitch, causadas por sinais de rádio do camaleão. O camaleão não quer apenas bater no Peter, ele quer destruir o símbolo. Ele usa as frequências da Oscorp para hackear a comunicação do Peter. E é aí que a Black Cat, no caso a Felícia, né, a gata negra, entra. Aí ela pega e fala pro Peter, né? Eles se encontram assim. Vamos supor que o Peter esteja na Fundação Emily May. E assim, o camaleão tá se passando por Homem-Aranha e não por Peter, tá? Antes que comece, ele tá se passando pelo Homem-Aranha. Aí a gata negra fala: o camaleão é uma distração, enquanto você caça sua própria sombra. O Norman e o Otto estão reescrevendo o código da sua vida. Eles estão usando os dados que o camaleão coleta para mapear cada movimento seu. Então, vamos lá. Chegar pro o clímax do primeiro ato. O Peter finalmente encurrala o camaleão em um armazém. No momento que vai dar o golpe final, o traje trava completamente. O que aconteceu? O Otto surge das sombras com os braços mecânicos novos, mas com um tablet de controle. Obrigados pelos dados, Dimitri. Peter, desligar você foi mais fácil do que programar um relógio. Já com o protótipo do soro do duende, alterando sua feição, o Otto e o Norman escapam pelo Peter e... Cadê? Aí o Otto e o Norman, eles pegam e fazem o quê? Eles vão e destroem a Fundação Emily May na frente do Peter, queimando seus projetos de vida e sua estabilidade financeira. Ou seja, o Peter tá na merda. O Otto e o Norman se juntaram com o intuito de, né,
O inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá ligado? O Peter agora caça o camaleão de forma analógica, ou seja, o Peter depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai estar sem sensor, ele usa seu instinto, né? E usa o traje de pano de volta, entendeu? Ele usa, sem toda aquela tecnologia, aqueles paranauê, ele usa o traje de pano de volta, sem, asa, sem aquela mecânica de voar pela cidade e os lançadores de teia normal, certo? Os normaisinhos, os prateados, sem tecnologia. Vocês do vilão. Do caso, do camaleão, no caso, né? Aí o Peter chega lá e encontra o camaleão e o Otto, certo? O camaleão, sendo que foi tudo uma armação. Aí o que acontece? Chega o Otto e o Norman, já como um duende verde, e desce um sarrafo no Peter. Ele fica todo quebrado, muito quebrado. Sendo que isso que ele fica todo quebrado assim, ele começa a sentir o corpo dele meio que mudando, sabe? Meio que tipo, ele começa a sentir, ouvir tudo com mais sensibilidade, começa a ouvir tudo assim, começa a sentir muita coisa, como se estivesse passando por alguma coisa nele. Aí o Peter consegue fugir disso, né? Ele consegue de alguma forma sair. E nisso que ele sai, quebrado, destruído psicologicamente, fisicamente, muito cansado, depois de várias horas de apanhando do outro, do duende. Aí o Peter tá lá, acorda num beco ferido, muito mal assim. Uma chuva, ele passou alguns dias dormindo nesse beco. Aí uma chuva assim, ele pega, vai no orelhão, né? Ele liga pra Mary Jane. Fala assim, MJ, sou eu. Eu liguei pra me despedir. Queria muito ouvir sua voz e eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei se eu vou conseguir voltar, mas eu vou tentar. E eu vou dar o meu melhor. Aí a MJ vai e responde, né? Peter, por favor, volta, não se perca, não sei o que. Aí o Peter vai, desliga, fala que só precisava ouvir a voz dela, que vai dar o melhor dele, né? Ele vai, desliga, ele vai pra um prédio e começa a desabafar. Aí ele, Deus, eu sei que você não responde, mas eu tô pedindo uma folguinha. Só uma. Eu perdi minha mãe, meu pai, o Ben, a May, o Harry. E agora minha vida tá destruída. Eu não aguento mais ter que ser forte, mas eu vou até o fim. E eu vou fazer de tudo para proteger quem eu amo, a Mary Jane, e honrar com a minha responsabilidade. Porra, se fuder na cena. Aí ele pega, levanta, né? E vai. Deu, caralho. Aí nisso, ele vai e encontra, né, o Otto e o Duende. E nisso a mutação dele começa a acelerar. Ele começa a passar pelo processo de evolução, igual em um outro mesmo, de aceitação da aranha a favor do homem. Ele fica lá, pá, pá, pá. Aí ele começa a se transformar num ser brutal mesmo, assim. Ele começa a ficar bruto mesmo. Por conta de tudo que vem acontecendo com ele, ele pegou assim e começou a se tornar na aranha, né? Mas ele não chega a virar propriamente o aranha humano. Ele fica no quase se tornando uma aranha humana, mas ainda não tão monstro. Ainda com consciência do Peter. Aí ele vai e consegue derrotar o Otto e o Duende. Aí depois ele tá lá, assim, no meio da rua, assim, depois de derrotar os dois, berrando assim, né, rosnando, quase transformando. Aí chega a MJ. Sem nada, sem nenhuma proteção, sem nada. E diz assim, Peter, olha pra mim. Você não é assim. Não é isso que te define. É o amor da May. A promessa que você fez pro bem. Você não é um monstro. Você é o homem que eu amo. Volta pra mim, Peter. Volta pra mim. Aí ele vai. Dá um close no rosto dele, assim, né? Aqueles olhos cheios de fúria, né, dele. Aí pode mostrar, assim, a tela toda vermelha, pulsando, né? Do olho da aranha, assim.
Aí quando ela fala isso, assim, quando ele escuta a voz dela, ele desaba, a mutação retrocede. E ele chora nos braços de MJ. E ele volta a ser apenas o Peter. Certo? Aí o Peter termina o jogo, né? Depois de tudo isso. Aí, o que acontece? Passa mais um tempo. Corta. Cena final, né? É o Peter no seu apartamento. No seu apartamento, não. Nas indústrias Parker, certo? Ele tá lá no topo da indústria Parker com a MJ. Ele tá lá com ela. Eles dão um beijo assim. Aí toca a sirene e ele olha pra ela e fala, eu tenho que ir. Aí nisso, ela ri, a gente vê a Mary Jane grávida. E o Homem-Aranha colocando as luvas com a aliança no dedo. Aí ele coloca a luva. Fala assim, eu te amo. Vai a máscara assim, né? E pula. E começa um web swing de se fuder. Ele pela cidade. Aí o Miles e a Cindy aparecem. E pronto. E acaba o jogo. Absoluto cinema. Entendeu? Tem muito erro, porque provavelmente, né, tipo, eu não sei como é que vai ser a luta, pá, do Otto e do Wade. Só sei que se fosse assim, mano, seria muito foda, né? Eu particularmente, eu achei do caralho essa ideia, né? Tipo, porra, seria foda um jogo assim, né? Que o Peter ia ser um fodão e não um fudido igual ele foi no segundo jogo, né? Enfim, quero nem falar sobre isso. Mas ia ser do caralho. Opa, perdão, ia ser massa se fosse isso. Mas enfim, era essa a minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não vou nem postar isso aqui. Mas se eu postei, espero que tenham gostado. E fez coração assim de madrugada, não conseguindo dormir. Fui pensei nisso, achei massa, velho. Mas enfim, tá isso. Tamo junto aí. Valeu, obrigadão. Tchau.